Sabe aquele momento em que tudo parece parado, onde você sente que ninguém te enxerga, ninguém te indica, ninguém te convida para nada? Ah, meu amigo, eu já estive nesse lugar. E foi numa conversa rápida, no intervalo de uma reunião com uma pessoa certa, que eu entendi o poder real do network. E essa pessoa era ela, exatamente ela que você vai conhecer dentro de instantes. A convidada de hoje do nosso podcast, episódio de número 9. Eu já tô arrepiado, só a careca que não tá, que não dá pra você perceber. Hoje eu tenho a honra de receber aqui uma das mulheres mais influentes da Baixada Fluminense, reconhecida por transformar conexões em pontes de prosperidade. Exatamente isso. Ah, gente, você não tem ideia de quem está aqui na minha frente. Ela é criadora do podcast Confabulando com Elisete, movimenta empresários políticos, comunicadores, artistas, empreendedores com o carisma e a visão estratégica de quem sabe que gente certa no lugar certo muda destinos. Ela é a rainha do network em Nova Iguaçu, em toda a Baixada Fluminense, e hoje vai abrir o jogo, vai falar tudo. Eu vou arrancar todas as informações que eu puder dela aqui, vai abrir o jogo com você sobre o que você pode usar nas suas conexões para destravar oportunidades e sair do anonimato. Senhoras e senhores, recebam com muito aplauso, com muito barulho aí do outro lado da tela, minha convidada do episódio número 9, Elisete Barroso, a rainha do network. Que coisa linda. Gente, eu quero voltar mais vezes aqui, né, nesse podcast poderoso, só para ser apresentado dessa forma. Eu quase engasguei, é muita informação. Eu já tenho um olho pequenininho para enxergar essas letras aqui. Eu tive que ler, não dava para gravar tudo. Apresentou com maestria. Fiquei feliz. Gente, que coisa linda. Quase que eu peço, bicho, repita de novo. Tô brincando, é um prazer estar aqui contigo. Eu sou uma admiradora, uma fã sua. Acho que você é um cara... Eu idem. Que vai... A tua voz é necessária para esse tempo, eu falo de verdade, né? A tua voz, a tua experiência, a tua vivência, a forma com que você se coloca, né? Falei, pô, quisera eu ter uma fala linear assim como você tem, né? Sério? E para mim é um prazer, espero que seja uma resenha bacana aqui, um papo gostoso que a gente possa trocar. Será. Eu quero que você se apresente, né? Apesar de eu ter falado um pouco sobre você, mas eu quero que Elisete fale de Elisete antes de eu começar as minhas perguntas que estão quentes por aqui. Eu tô com medo! Fiquei protelando, gente. Esse podcast ele falava, eu dizer que não tinha dado, mas era um pouco de medo dele, que o cara é brabo. Fala sério. Sou Elisete Barroso, nascida e criada na Baixada Fluminense, uma mulher que ama pessoas, ama conexões, entende que pessoas nos levam a pessoas, a acesso, a viver coisas que talvez currículo, escola, graduação não vá te permitir. Sou uma mulher temente a Deus e é a minha base, meu alicerce, é o que me faz acreditar que o cenário que a gente vive hoje não é o que determina a minha jornada, onde eu vou caminhar, para onde eu estou prosseguindo, para onde eu estou indo. Amo a Baixada Fluminense, acredito nas potências que tem nesse lugar. O cenário, você falou uma frase que eu tenho que anotar. O cenário que você vive hoje não determina o seu futuro, é isso que você falou? Não determina, porque muitas das vezes eu gosto muito de... Posso anotar? Pode anotar. Sabe que tem uma frase que eu li no outro dia, maravilhosa, que fala assim... Independente do que você esteja passando, não perca a sua compostura. Forte. Então, muitas das vezes você nem está num cenário favorável, mas se a tua visão, se o que você pretende, aonde você pretende chegar, para onde você está trabalhando, caminhando, né, e trabalhando para chegar, a tua visão já está lá, a tua visão está aonde seus pés não chegaram. Então, aquele momento, aquele cenário, aquele momento desfavorável não é determinante para onde você vai. É forte demais isso. Eu penso muito, eu acredito demais nisso. Eu quero começar fazendo perguntas, eu amo fazer perguntas, eu acho que a gente aprende muito quando faz perguntas para as pessoas certas. E você é a pessoa certa desse episódio, desse dia tão importante. Estamos gravando no dia 17 de julho, uma quinta-feira, e eu estou muito feliz em estar de frente com Elisete Barroso, conhecida como rainha do network, a mulher das conexões. Eu te pergunto, antes da primeira pergunta oficial, é possível prosperar sem saber fazer network?
sem saber se relacionar com pessoas. Ou seja, é possível prosperar sem pessoas? Não tem, sem ninguém, sozinho, você tenta de tudo. É possível ou não? No seu ponto de vista. É impossível. Algumas pessoas podem falar assim pra você: não, mas eu venci sozinho. Não venceu. Ela pode não reconhecer as pessoas que, mesmo indiretamente, estiveram ali ao redor dela e ajudaram de alguma forma que às vezes ela nem sabe. Porque muitas das vezes as pessoas acham que essa ajuda, às vezes é a pessoa chegar a te dar um dinheiro, a pessoa chegar a te dar um presente. Muitas das vezes não, às vezes é só facilitou o teu acesso, não foi um impeditivo, não foi uma barreira. Quantas pessoas perdem oportunidades aí porque simplesmente você chega num lugar, alguém não foi com a sua cara e ela faz de tudo para que você não possa conquistar, alcançar. Isso acontece? Muito. Em comunidades, em empresas, famílias, nas carreiras. Muitas das vezes você não tem acesso àquela pessoa que manda, né? A pessoa que bate o martelo, a que chancela. E você, às vezes, por lidar com as pessoas que estão abaixo, elas não te deixam chegar. Elas não te deixam acessar, elas não deixam as pessoas saberem que foi você que fez. Muitas das vezes você só entregou, olha só o trabalho indireto, eu só vou ali entregar, eu sou uma confeiteira e eu quero mandar a minha entrega. Aquela pessoa que faz a entrega, ela está diretamente relacionado ao meu trabalho, se quando chegar lá ele vai ter uma percepção boa ou ruim. Como é que ele fez essa entrega? Como é que ele levou? E muitas pessoas eu conheço que não dá um bom dia para esse entregador. Não dá um boa tarde. Acho o seguinte, eu estou pagando... Não reconhece a importância do trabalho que ele está fazendo. Nesse processo. E ele faz parte do processo, talvez seja uma das partes mais importantes em relação a isso. Né? Verdade. Eu fui falar para donos de restaurante e eu falei assim... Eles queriam que eu falasse negócios para vender mais dentro do restaurante. E eu falei, negócios precisam de pessoas. Negócios para crescer precisam de pessoas. E falando até dessa pessoa que está lá na ponta. Porque muitas das pessoas acham o seguinte, não, aquela pessoa é só do serviço geral. Muitas das pessoas acham o seguinte, não, é só o porteiro, é só o assessorista. E aí eu levei até um exemplo lá, que quando o Flamengo foi campeão da Libertadores em 2019, o Jorge Jesus, o técnico daquele momento, ele levou para o último jogo todos os funcionários da Gávea. Zelador, quem cuidava da relva, quem cuidava da cozinha, ele levou todos. Pode buscar saber sobre isso. Não sabia disso. Porque ele passou um recado muito direto para todo mundo que estava ali. Todos fazem parte do processo. Se a comida não ficar pronta na hora, atrasa toda a parte do treinamento. Se a pessoa que cuida da relva da grama, a grama não estiver lá no ponto, vai atrapalhar a forma com que a bola vai correr por ela. Se a pessoa que faz o treinamento dos goleiros não tiver ali a postos, vai ficar ruim. Se a pessoa que estiver dentro da sala de massagem... Então é toda uma engrenagem e todo mundo faz parte. E geralmente as pessoas têm um olhar só para aquela pessoa que está lá no topo. E mal sabe elas que muitas das vezes eu passei por experiências maravilhosas de que pessoas que me deram acesso à pessoa do topo eram aquelas pessoas que, para a sociedade, elas são invisíveis profissionalmente. Eram as pessoas mais simples, que não ocupavam posições tão importantes. Elisete, me conta qual foi o momento mais difícil da sua trajetória, aquele em que você pensou em desistir, e foi justamente o network que te levantou. Eu lembro um momento muito difícil. Eu trabalho desde dos meus 17 anos. Sempre trabalhei. Eu tive uma mãe que sempre foi muito trabalhadeira, dura. Meu pai trabalhou muito e minha mãe não admitiu o seguinte: ninguém podia ficar desempregado. Eu lembro muito disso. Eu lembro quando alguém tinha que sair do serviço, já ficava, como é que eu vou falar pra minha mãe, né? Porque a mãe já falava assim, tá, mas já tá vendo um outro, né? Era muito assim, né? A nossa criação lá em casa, tanto que todo mundo trabalha desde sempre. E quando eu lembro, em 2018, eu fiquei desempregada, e eu fiquei desempregada num momento muito complicado, porque foi 2018 não, desculpa, 2012, e foi em novembro, né? Final de ano, ninguém prega ninguém em final de ano, né? Geralmente, ninguém não, mas geralmente as empresas elas têm toda uma cultura de vai aguardar ali
o início do ano, passado o carnaval, a gente tem muito dessa cultura de que o Brasil começa a funcionar depois do carnaval, e aí vai começar a ver contratações, então você vai ver lá para março. Então eu saio em novembro, imagina, novembro. Eu não vou ser absorvida pelo mercado em dezembro, muito menos em janeiro, muito menos em fevereiro. Já era uma pessoa com mais de 40 anos. Então, até o acesso ao mercado fica um pouco mais complicado. Sim. E foi um momento que foi muito complicado para mim, e um amigo fica sabendo que eu tinha ficado desempregada, né? E aí ele fala assim para mim: Lisete, aquele seu amigo é o cara que tá mandando em tal lugar. Eu falei, sério? Ocupava uma posição bacana em uma empresa. Ele manda uma mensagem pra ele, cara. Fiquei sabendo que você não tá trabalhando. Isso ele falou comigo num final de ano. Eu passando um final de ano na casa de praia lá, o pessoal chamou, eu fui passar o final de ano. E aí eu falei, não vou incomodar ele. Não, incomoda, não custa nada. E ali eu mandei, não tinha nem WhatsApp, tava começando muito, na verdade tinha, mas não era como hoje, que todo mundo tem WhatsApp. Eu lembro que eu já usava WhatsApp nessa empresa. E aí eu mandei, ainda tava ali naquela época de Teletrim, de mensagem por bip, ainda tava um pouco ali naquela parte. 2012 ainda tinha essa migração. Eu já usava WhatsApp lá, mas a gente usava muito o MSN, enfim. E aí eu mandei uma mensagem para ele: estou desempregada, preciso de uma oportunidade. E ele imediatamente lembrou de mim. Ele falou, me procure assim que passar o ano novo. E passou o ano novo, eu já estava empregado, devido a essa conexão que eu tinha de infância, né? Legal. De infância, ele me inseriu novamente no mercado de trabalho. Então, eu falo muito do poder das conexões. Esse muito. Foi um dos momentos mais desafiadores para você, muito dentro da tua trajetória. Ficar desempregada próximo do final do ano, onde você está se preparando para as festas ali, natalinas e tudo mais, e enfim, Réveillon. E aí um amigo seu das antigas, né, cara? Que das bacana. Antigas. E você ali se segurando para não falar com o cara. Eu falei, não, acho que eu não vou falar não, porque primeiro que eu acho que ele não vai lembrar, segundo que eu acho que ele está no outro patamar. Será que ele vai achar que eu posso agregar alguma coisa, né? Profissionalmente a gente não tinha trabalhado junto, a gente se conheceu lá atrás. E ele falou, não, tu tá comigo, tá junto comigo, cara. Vamos ver o que você pode... Me fala no que eu posso te ajudar e aonde você pode agregar aqui. E aí eu falei... tu trabalha com isso? Trabalha com aquilo outro? E ali a gente foi juntos construindo aonde eu poderia, e realmente depois eu dei resultado. Caramba, que bom isso, amiga. Como surgiu essa sua habilidade quase natural de se conectar com pessoas? Sempre foi assim ou você teve que desenvolver isso? Eu sempre me comuniquei, mas eu via lá atrás, hoje eu estava até falando para um grupo de mulheres o seguinte: Marcos, uma pessoa que mora na Baixada Fluminense, eu tenho 57 anos. Então, eu gosto muito de... Talvez algumas pessoas que vão nos ouvir, estão nos ouvindo, não vão poder mensurar, porque talvez sejam mais novas, 30 anos, 20 e poucos anos, 40, talvez não consigam mensurar o que era a Baixada Fluminense há 50 anos atrás. Há 40 anos atrás, né? Cheguei na Baixada em 82, há 40 e... Vamos combinar? Imagina sem internet. 43 anos atrás. Sem internet, né? Já tinha internet, mas não tinha um acesso. Sim, aqui. Sim. Sem celular. Não, Lisete, mas já tinha o celular. Mas quem tinha celular? Só quem não tinha era como grana. agora, que você... né? Precisava ter muito dinheiro para ter celular. Chegava carta, né? Era todo um processo. Celular desse tamanho. Não tinha internet, não tinha... Era grande, parecia até um tijolo de fazer churrasqueira. Não tinha... Como é que você tinha a informação das coisas? Você ia ver pela TV, a informação demorava até chegar. Hoje acontece algo ali, você já está no teu celular em menos de fração de segundos. Muito rápido. A comunicação, né? Então você não tinha como saber as coisas. Então, você que estava aqui na Baixada, até você saber o que estava acontecendo lá na Zona Sul, de oportunidade, era muito difícil. Não sei se você sabe, né? Eu já falei isso com você numa entrevista que fizemos juntos, que até para chegar nas praias da Zona Sul pro pobre, pro Sim. cara que estava aqui na Baixada Fluminense, era difícil. Sim, muito difícil. Você facilitou depois do metrô e tudo mais. E detalhe, até se a gente for ver bem, por essa falta de informação,
né, do que estava acontecendo, de tendências, de tudo. Quando você chegava, a pessoa já sabia que você não era de lá. Pior que é. Já sabia, pelo teu comportamento, pelo vestuário, pela forma de falar, pela forma de se portar, pela estranheza de ver determinadas coisas. Então você já era um mundo totalmente diferente. Então eu já entendia que para ter acesso às coisas ali, eu precisava conhecer pessoas. Então eu sempre trabalhei na Zona Sul, sempre trabalhei Gávea, Jardim Botânico, Ipanema. Área nobre, todas as áreas. Sempre área nobre. E era muito difícil acesso, porque quando você dizia que era da Baixada, já havia incutido ali na sociedade um termo que era menos potente, menos inteligente, não pode agregar tanto, é para os postos menores, não é pelos maiores postos. Era essa a realidade. Então, quem é que iria te dar voz? Quem é que iria te dar chance de falar? Hoje a gente vive um momento maravilhoso. Sabe qual? Você pode pegar o seu celular. A comunicação hoje ficou democrática. Você pega o seu celular e você vai... Não, eu acredito nisso, eu vou dar a minha voz. E antigamente, quem é que tinha voz? Quem é que podia falar? Quem podia dar opinião? Quem podia dar opinião? Quem podia falar sobre... Não, eu acho isso, eu acho aquilo. As reuniões de diretoria eram para quem? Quem é que participava? Quem participava das reuniões de opiniões, de debates de opiniões? Quem participava dos grandes congressos? Quem era que participava? Então, hoje, quando a gente tem um espaço que eu posso eu mesma falar, cara, eu acho sensacional. Então, lá atrás eu já entendia isso. Cara, eu preciso acessar. E nesses lugares... Tinha uma bolha, Elisete, existia essa bolha que era difícil de romper para quem era da Baixada chegar até algumas pessoas na Zona Sul? Existia bolha para quem era da Baixada, existia bolha para quem era negro, existia bolha para quem a bolha... Pode falar logo o que é, fala, é melhor, falando em códigos, né? Existia bolha para quem era da Baixada, para quem era negro, para quem era pobre. Meu Deus. Para menor escolaridade. Vamos prestar atenção, onde hoje a gente tem uma proliferação de universidades em tudo quanto é lugar. Sim. Onde eram, há 40 anos atrás, onde estavam as universidades? A maioria delas... Zona Sul. Sim. Né? Sim. Então, elas foram elas naquele momento elas foram pensadas para nós? Parece que não. O acesso não era. As melhores faculdades. Então, você romper, entrar nesses lugares era muito complicado. Para você ter uma ideia, eu tenho uma história que eu gosto muito de contar quando eu tenho oportunidade. Eu fui trabalhar num grande hospital privado. É um hospital de renome. A gente falava que na época que era um hospital de globais, né? E eu fui para lá por uma indicação, porque eu tinha trabalhado com uma médica num outro hospital. Ah, você já trabalhou na área hospitalar? Mais de 10 anos. É mesmo? Muito mais de 10 anos. E foi a minha base ali no início, meu primeiro emprego, clínicas de radiologia, clínicas de radiografia, hospitais, e muito para dentro da área administrativa ali, secretariando em médicos. E aí eu tinha saído de um hospital e uma médica que trabalhou comigo, quando soube, falou: Elisete, tem uma vaga em tal lugar, cara, vai encaixar você, porque ela já tinha trabalhado comigo, já conhecia meu trabalho. E quando eu cheguei para trabalhar nesse lugar, eu tive que me apresentar um dia que ela não estava, e quando eu me apresentei à médica, a médica não esperava que fosse eu. Ficou claro, o semblante dela ao me ver, ficou claro a decepção, tipo, não esperava que fosse uma mulher negra. Outra verdade. Você sentiu isso, Elisete? Muito claro. Certo preconceito. O olhar não. E aí eu tinha ido para a recepção, e da recepção, eu lembro que eu fiquei aguardando, e quando a médica ligou para ela e falou assim: e aí, Elisete chegou aí, gostou dela, porque ela já me conhecia. Ela respondeu essa frase: para os bastidores ela serve. Meu Deus. E dali, eu fui para a recepção, da recepção eu fui trabalhar numa sala isolada, só digitando laudos. Eu não fui para a vaga que me mandaram.
Mas como ela era uma médica muito conceituada, muito respeitada, era uma das sócias, eles não me dispensaram, me aproveitaram, mas eu fiquei escondida no lugar. Então eu já sabia que não tinha acesso. Né? Então, quando a gente trazendo para o network, quando eu falo network, não é só conhecer pessoas. O que você pode agregar, o que você tem para colocar na mesa, o que você tem de valor, o que você pode chegar e dar e que vai transformar ali. Isso já faz uma conexão, e foi o que aconteceu nesse lugar. Eu fiquei mais ou menos uns 3 meses trabalhando interna dentro dessa salinha que não tinha janela, isolada, eu fazia ali. E passado um dia, chegou um americano na recepção. E era noite, um dia que eu fiquei até mais tarde, porque era muito longe. Então eu tinha vezes que eu preferia dormir lá, porque eu tinha que estar 8 horas da manhã no dia seguinte. Então às vezes eu ficava muito cansado, eu falava, vou dormir aqui. E dormia, porque lá tinha lugar, e já ficava lá no outro dia. E nesse dia eu estava à noite, chegou um americano, porque lá era 24 horas, chegou um americano e ninguém da recepção conseguia falar inglês com o americano. Ninguém entendia o americano. Né? E aí eu tô vendo aquele tumulto lá e eu falei, o que está acontecendo? E o menino da radiologia, ele passou, falou assim, o pau tá cantando na recepção, meu filho, porque tem um gringo lá, falou assim, e ninguém consegue entender o que o gringo tá falando, porque ninguém fala inglês. Eu falei assim, mas o gringo tá onde? Tá na recepção. Eu falei, não, eu falo inglês, vou lá. Ele, você fala inglês, vou lá. Eu atendi o gringo, eu atendi o americano, né? Eu era o gringo. Direcionei tudo e no dia seguinte o dono do hospital queria saber quem tinha atendido aquele homem. Cara, que incrível e isso. Mandou me chamar na sala dele e daquela sala eu passei para gerente eu fui promovido dali com aquela situação por causa de conhecimento. Então, dentro do network, conhecimento abre portas, derruba barreiras. O que você pode agregar, se for muito poderoso, né? E aí eu não estou falando que todo mundo tem que falar inglês. Hoje, por exemplo, eu não falo era a ferramenta inglês. que você ferramenta tinha. que eu tinha que nem todos tinham. Às vezes eu falei para você, a tua voz, a forma com que a comunicação, quantas pessoas estão pagando hoje para aprender a se comunicar? E aí você já tem isso nato, você ainda aprimora. Isso é moeda de ouro quando se coloca em mesa para troca. Você quer dizer o seguinte, em lugares como a Zona Sul, que foi na década ali de 70, 60, até a década de 80, sim, o acesso às pessoas da Baixada Fluminense, as populações mais pobres, que tinham menos acesso à cultura, à informação, infelizmente até hoje nós temos poucos teatros, sim, aqui, poucos parques, enfim, museus, nem se fala. Naquela época era muito difícil do pobre da Baixada entrar. Mas você está dizendo que com informação, com algo de valor, independentemente da sua cor, da sua cultura, do seu grau de escolaridade, quando você tem algo a agregar, as portas podem se abrir, mesmo em lugares aparentemente inacessíveis? Se abre, eu falo que dentro do network, por exemplo, você quebra barreiras, né? Você tem a comunicação, você tem a voz, você coloca, você traz frescor ali, você traz ineditivo, você traz dados, você traz algo diferente, não tem como você não... Eu não sei se você vai concordar com essa frase que eu vou falar, que eu já ouvi várias vezes: o network é mais poderoso que o dinheiro. Para você, isso é uma verdade, isso é uma máxima? Eu acho, porque eu entrei em lugares que pessoas queriam pagar e não puderam entrar. Sério? Eu já fui a lugares que as pessoas queriam que eu estivesse lá. E às vezes as pessoas vão querer que você esteja porque você foi com a tua cara. Sabe aquela coisa de sinergia? Pô, sim, gostei do Marcos. Pô, traz aquele cara lá. Né? Gostei do Marcos. Tem vezes que é pelo que você pode agregar numa reunião. Uhum. Muitas das vezes é pelo teu carisma, como você transforma o ambiente com a tua presença. Porque hoje em dia a gente lida com muita gente muito pesada, muito carregada, pessoas que não conseguem viver no mood de humor, de uma presença bacana. Quem é que quer ficar com pessoas mal-humoradas? Ou pessoas que agregam, né, com uma fala, que sabe contribuir ali com um conselho. O carisma. Nesse universo do network, o carisma para você é
algo primordial, algo que é indispensável, seja, para você chegar no ambiente, transformar a ambiência ali, que de repente está pesada por algum motivo, e a pessoa com carisma, com um bom sorriso, com simpatia. Você acha que isso é importante? Cara, quando a gente fala do sorriso, né, é a maior instrumentalidade do universo, né, do mundo. É um sorriso, né? Você abre portas com um sorriso, você muda um ambiente com um sorriso, mas necessariamente você não precisa estar o tempo todo sorrindo. Sim. Muitas pessoas mudam porque tem o conselho certo. Quantos presidentes não tiveram fiéis escudeiros ali só porque eram pessoas que eles podiam simplesmente se aconselhar, que eles podiam buscar uma palavra naquele momento desafiador, que eles podiam buscar... Quantos presidentes, quantos homens na história do mundo que foram presidentes aí, eles tiveram, nas suas biografias, falam lá de pessoas que eram seus fiéis escudeiros. E que talvez você, com toda a sua faculdade, você com todas as suas pós-graduações, mestrado, doutorado, você não ia estar do lado de um presidente. Ele escolheu aquela pessoa porque o que ele tem para agregar, outra pessoa não tinha. Então é muito do que isso. Eu falo muito do seguinte: o que você tem para agregar? O que você chega e tem para colocar na mesa? Porque muitas pessoas chegam querendo tirar, né? Querendo, o que eu posso levar em... Tá, mas o que você tem? Vale mais aquele que agrega mais. Vale mais aquele que agrega mais. Peraí. Agora tem que... Ó... Você sabe o que é isso aqui? É o sininho das notificações. Esse aqui vale um like. Fala sério. Vou pedir ela para repetir. Repete aí, Elisete. Vale mais aquele que agrega mais. Fala, eu vou até tocar meu sininho de novo. Vale um like, vale um comentário. Comenta aqui embaixo e repita a frase que Elisete disse. Vale mais... Quem? Aquele que agrega mais. Eu vou anotar aqui no meu caderno, porque isso aqui é poderoso demais, é valioso, é ouro em pó. Vale mais quem entrega mais. Elisete, qual o conselho que você daria agora para essa câmera aqui, olhando para essa câmera, para quem não sabe o que é network, para quem não consegue entrar em um ambiente... que tipo assim, ele olha aquele ambiente, pô, não me cabe aí, eu não nasci para isso, eu sou pobre, não tenho estudo, eu não sei falar, eu não sei conversar com as pessoas. É possível essa pessoa com essas características entrar em lugares que aparentemente, entre aspas, era inacessível, aliás? Qual conselho você daria para essa pessoa para que ela mude e consiga ter acesso aonde ela achava ser impossível entrar? Maravilha, né? Primeiro que a gente tem que saber que todos têm algo a agregar. Todos, não interessa a escolaridade, não interessa onde mora, todos têm algo a agregar. Agora, se eu quero mudar de ambiente, se eu quero acessar outros lugares, eu preciso estudar sobre os outros lugares, eu preciso estudar sobre pessoas e eu preciso estudar como acessar e estar nesses lugares. Quem tenta acessar pessoas ou ambientes despreparado, ele é amador nos dias de hoje. Nossa, essa aí é brabo. E aí, dentro desse contexto, a aparência conta? Eu vejo você, né? Inclusive a Raquelzinha, minha esposa, está aqui, já está, né, ali sendo direcionada para uma profissional, como é que é? Personal style, eu não sei nem falar, porque eu não sei falar inglês, né? E eu vejo você sempre muito bem arrumada, com cabelo no string e tal. String é coisa do lado de trás, né? Cara, ninguém fala mais string, não sei por que eu falei isso, mas enfim. A aparência conta? Dentro dessa pergunta, porque você vê que eu tenho uma barbazinha um pouco diferenciada. Estou até aqui, ó. Vou até pedir para a nossa produção colocar na tela para nós falarmos do nosso parceiro, o Senhor Barba, né? Você vê que eu sempre vou até botar aqui, ó. Ó, o que eu faço? Eu não tenho cabelo, como você percebe, né? Todo mundo sabe disso que eu não tenho cabelo. Mas eu tenho uma barba. E para cuidar da barba, ô Felipe, já pedi você colocar um microfone aí que eu quero que você participe do nosso podcast. Você aí não tá captando a mensagem. Olha só, gente, é o seguinte, eu uso isso aqui. Isso aqui é um balme para hidratar e melhorar aí o fortalecimento dos fios da sua barba. Elisete está falando sobre aparência, sobre comportamento, sobre saber se colocar. Não é que a pessoa tem que ter uma faculdade para acessar lugares aparentemente inacessíveis, mas a pessoa tem que, no mínimo, se cuidar.
E é importante o cuidado com o cabelo, o cuidado com a barba, o cuidado com a vestimenta. E por isso que eu falei da Senhor Barba, porque para quem tem barba também tem que ter uma barba bem cuidada. Para quem usa o bigode, tem que ter um bigode bem cuidado. Para quem tem cabelo, que não é o meu caso, é o seu, tem cabelo, tem que saber se cuidar. Isso é importante no que diz respeito à network para acessar esses lugares, Elisete, na sua opinião? Muito importante. Os estudos já falam que o cérebro humano ele leva até 7 segundos para ele decidir se ele vai dar atenção ou se ele vai ignorar. 7 segundos? Para ele decidir se ele vai dar atenção. Isso quando a gente fala já da comunicação não verbal, que é 95% desse jogo aí. É muita coisa. A comunicação não verbal ela é 95% dentro desse jogo. O que se descreve como a não verbal? Então, imagina você chegar num lugar e eu viro e falo assim, olha, está vindo aí o Marcos, ele é um host, ele tem um podcast, ele é um empresário. A pessoa já está na mente dela projetando quem é esse Marcos. Já tem, me desenhando, criando uma figura de quem é esse cara. Criando a figura dentro dos elementos que a sociedade já desenhou. Já colocou como quem é o bem-sucedido, quem é o empresário, né? A gente já tem mais ou menos. E aí, quando chega o Marcos, eu abro a porta, tá o Marcos de chinelo, tá o Marcos de bermuda. Chinelo havaiana, não? Agora tá o Marcos, hoje pode falar, até o havaiana se fosse, né? Tá o Marcos de bermuda, tá o Marcos com uma blusa rasgada. Acabou. Essa pessoa já não acredita que ele é um empresário de sucesso. Desmonta aquela imagem. Já desmonta ali. É mesmo? Já desmonta. E aí, por isso a pessoa passa a não te dar atenção quando você falar? Sim. E para eu ganhar na comunicação verbal, eu vou ter que fazer muito esforço. Ou seja, o esforço tem que ser redobrado. Ou seja, se eu não ganhei com a minha aparência, se eu não conquistei aquela pessoa e não fiz ela... Se na cabeça dela, porque já passou ali o seguinte, não, ele não é isso tudo. Se eu não correspondi com a expectativa daquela pessoa com o visual, com a não verbal, eu já desmonto o que eu acho que ela tem de entrega. Aí imagina, eu tenho que ser muito bom no gogó. Aí vai ter que ser muito bom no gogó. Mas muito bom mesmo. Né? Muito bom. É possível que essa pessoa te destaque logo de cara pela tua aparência, que ela te olha rasgado, maltrapilho? Quem nunca viu isso? Quem nunca chegou num lugar e foi barrado porque... aqui só entra... Quem nunca passou por isso? Aqui... Só pode quem... Você já viu isso acontecer? Pessoalmente? Pessoalmente, já passei. Aqui não pode. Nesse elevador, só quem trabalha com tal coisa. Meu Deus. Ei. Aqui só quem faz... Só graduados aqui. Não, eu tô subindo pra pós. Entendeu? Então, porque as pessoas já têm em mente... Uhum. Eu tenho uma amiga que ela falou que ela é médica. Ela é uma mulher negra maravilhosa, muito bem sucedida, de família sucedida, muito bem sucedida, muito fora da curva ali a família, porque não vem daquela história triste, não. O marido é médico, ela é médica, a irmã é médica, todo mundo de família negra. E ela falou que até hoje, todas as vezes que ela chega em algum hospital, que ela tem que fazer uma visita porque é algo de emergência, quando ela chega com o carro, fala: Ei, aqui sou médico. Aí ela pergunta se ela é Uber. Até não gosto de falar o nome da plataforma, né? Então, porque já tem aquele estereótipo. E aí, isso é terrível, hein, cara? Isso é terrível. Ruim. Isso é muito ruim. Mas, indo pro outro lado, quando você quer comunicar, e aí eu falo muito disso, né? O que você quer comunicar? O que você quer comunicar quando você chega nos lugares? Autoridade... Se tem autoridade, você precisa muito trabalhar dentro de um arquétipo, né? Eu falo muito que hoje, muito disso aqui... E é todo um conjunto, né, todo um conjunto. Eu falo muito que muito disso aqui que tu vê hoje é um arquétipo. É muito um arquétipo. Porque eu comecei a entrar em alguns lugares que... Para as pessoas, antes de eu falar, porque você não já chega no lugar falando. Sim, claro. Não é? Você vai chegar no lugar e as pessoas esperam. Vou te dar um exemplo. Eu falo em muitas empresas, e muitas empresas que eu chegava, eu via primeiro as pessoas não esperando que fosse eu. Ponto. Aí você já entendeu, beleza. Então eu já sei que eu vou ter que ganhar ali na fala, mas você chega arrumada, pá, beleza. Quando você vai falar, aí você mostra que tem autoridade ali na fala. E aí, quando eu vim para essa mudança de arquétipo, desde a vestimenta, o cabelo... Isso aqui é arquétipo puro, tá? O cabelo ficou branco, beleza, mas não precisava ser de tupete.
Tá entendendo? Sim, você teve que construir isso. Construir uma imagem que trouxe e deu certo, porque eu chego nos lugares hoje, quais os feedbacks que eu tenho? Nossa, você me passa muita autoridade. Nossa, você é muita autoridade. É assim, eu tenho isso, eu tenho depoimentos. Isso é muito bom. Já, uma vez que a comunicação não verbal, ela fala muito de mim. Ela é maioria, ela é muito maior do que a da fala. É muito maior. E aí, se você já chega imponente, mostrando autoridade através da sua vestimenta, do seu cabelo, do seu óculos, sim, tudo isso comunica. Cor do óculos, modelo do óculos, tudo enfim. foi. Quanto mais extravagante. Para vocês mulheres, a questão das joias, sim, também comunica, da cor do tudo. Do seu. Você estava falando dos bastidores agora, da cor do seu. Do esmalte. Enfim. Tudo isso comunica, tudo, né? Comunica. É um conjunto e parece que é fácil, mas não é tão fácil assim. Não é fácil. E que fique claro o seguinte, a gente não está falando de falsidade. A gente não está falando de... As pessoas têm que estudar muito o arquétipo. A gente não está falando de... Eu não estou falando aqui de falsidade, de ser um outro personagem. Não. Eu só estou falando que eu não fico montado assim o dia todo. Mas eu entendo, dependendo do lugar que eu for, que eu preciso chegar com um posicionamento... Cada ambiente pede uma apresentação diferente. Você não vai... E isso é network puro, tá? Porque network, gente, é conexão. Conectar é eu permitir que você me acesse. Conectar é permitir que você me acesse. Então, para isso, algo vai ter que abrir esse portal aí. Ai, gostei daquele cara, né? Tu viu a barba dele? Não, gostei da fala, gostei do tom da voz. Ai, gostei Conectar é permitir que você me acesse. Que você acesse acessar o outro é muito difícil. Sobretudo nos dias de hoje, né? Desculpa te cortar, mas assim, você não chega em qualquer lugar com o pé na porta, irmão. Aliás, acho que em nenhum lugar você chega com o pé na porta. Até mesmo que as pessoas não querem se relacionar, né? Sim. Tá todo mundo muito desconfiado na sociedade que a gente vive hoje. Não querem se relacionar. Né? Não querem. E tem muitos, enfim, tem muitos aproveitadores, tem muita gente que se monta para de alguma forma tirar. A gente conhece algumas pessoas assim. Sim, com certeza. Né? Mas, você vê, Marcos, há quanto tempo a gente não fala mais em telefone? Porque uma das formas de conectar muito, e hoje os relacionamentos estão cada vez mais difíceis. Por quê? Uma das coisas do relacionamento é o presencial, né? Sim. Eu gosto do olho no olho. Toque, sou muito sinestésico. Olho, tá ali aquela frequência. A gente tem muito menos hoje. A gente está muito mais no digital hoje. Né? Sim. Aí o telefone, a fala, ouvir a voz. Eu quero ouvir o Marcos falando aqui. Fala, Marcos. Lisete, a gargalhada, a brincadeira. Hoje é tudo no áudio. Hoje é na velocidade. Hoje é muito no escrito. Na velocidade 2, se tiver mais. Hoje é muito forte. No escrito. Então, muito desse sensorial cada vez foi ficando mais distante. É tudo muito ali no digital. Então, cada vez mais... Muito difícil o relacionamento. Apesar de sermos seres relacionais, não tem essa de não gosto de pessoas. Nós fomos criados por Deus como seres relacionais. Para as pessoas se relacionarem. Hoje está cada vez mais difícil. Não quero a gente chatar, não quero, só fica em grupinhos, ou então as pessoas cada vez mais isoladas dentro das suas casas. Né, então, você acessar as outras pessoas, você querer que as pessoas conversem, é muito complicado. Hoje a gente vive num tempo que todo mundo fica dentro do mesmo ambiente com o seu celular sem conversar. Ou falando com as pessoas pelo WhatsApp. Não de alienado aí, cara. Não fica todo mundo falando, perguntando a coisa. A pessoa está ali naquele sofá e eu estou perguntando daqui. É muito de como a gente está sendo construído. Então, hoje, cada vez mais se fechou. Você pode abrir essa porta como? Às vezes eu chego... Quantas pessoas vieram falar comigo pela impressão que ela teve do meu cabelo? Eu contei uma história maravilhosa que uma empresa fez contato comigo e a diretora falou assim... Eu achei maravilhoso esse depoimento, eu tenho ele escrito. Para usar esse cabelo, tem que sustentar. E se uma pessoa sustenta, é porque ela não é qualquer pessoa. Eu vou te contratar só por isso. Eu não sei nem... eu falei assim... Cara, espero que eu consiga contribuir com o que ela quer lá. Porque passou para ela... E aí eu não sei, talvez... ali...
eu não conheço da vida dela, talvez muitas coisas que foram proibidas lá atrás, sim, ela viu nisso uma ruptura, um romper, uma impetuosidade, que aquilo ali conectou com ela. Então, muitas das vezes, a tua fala vai conectar, a forma com que você fala, você dizer que é da Baixada, vai conectar a tua história. Eu estava contando hoje para minha amiga, todas as vezes, LinkedIn é uma plataforma muito fria e uma plataforma profissional. Ali você vai ver muitos artigos, né? Ainda é muito texto, mas todas as vezes que eu venho com uma história minha de superação ali, contando alguma coisa, é onde mais bomba. Porque as pessoas, apesar de ser esses castelos aí de gelo, sim, ainda tem muita humanidade ali dentro. Pessoas ainda têm a necessidade de ouvir as verdades, de saber, pô, então é possível. Talvez por conta da diminuição desse contato mais próximo, contato físico, né? O olho no olho que eu chamo. Eu queria te fazer uma outra pergunta também, que eu estava aqui muito me coçando aqui para fazer. Na sua visão, qual é o erro mais comum que as pessoas cometem quando tentam fazer network? Olha que tem gente tentando fazer network de uma forma errada. Mas diga para mim, na sua visão, qual é o erro mais comum que as pessoas cometem quando tentam fazer network? Cara, para mim, assim, do topo da pirâmide é pedir antes de agregar. Eita ferro. Pedir antes de... As pessoas não te conhecem, nunca te viram na vida. Por exemplo, eu te conheci naquele momento, eu nem estreitei um relacionamento contigo, porque network não é eu. Te conheci, apertei sua mão, dei um oi, ali deu o início de uma construção de um relacionamento. Você pode ir para casa e nunca mais querer falar comigo, nem a responder minhas mensagens. Ali relacionamento é construção, porque ninguém abre o coração e confia da noite pro dia. Eu posso gostar muito de você, pô, me amarrei naquele cara, quem é? Pô, eu queria estreitar mais com ele, quero conhecer mais. E às vezes eu nem te conheci e vejo, oi Marco, que bom, que prazer. Ah, ele tem uma pizzaria. Ah, Marco, tem como patrocinar meu... Eu nem te vi, eu nunca te vi, eu não estreitei, eu não sei o que você pensa sobre isso agora. Conversamos ali muito tempo, você tocou no assunto, você falou sobre, já trabalha com isso, já pode... Ou seja, eu te dei a abertura para você se aproximar mais e acessar as minhas informações, sim, acessar os meus contatos, enfim. Porque as pessoas fecham o coração. As pessoas fecham o coração quando ela nem te conhece direito, ela nunca te viu ali, ela está conhecendo naquele momento, você está começando a construir um relacionamento e você ali mesmo já pede. Então, na sua visão, a precipitação ao entrar em um ambiente, ao sentar em uma mesa, esse pode ser um dos grandes erros para quem está iniciando a construção de um network, de um relacionamento? Pode perguntar aos maiores especialistas de network, que eles vão falar, o pedir antes de dar. Ou seja, quem quer acessar locais, acessar pessoas, precisa ter como primícia o dar primeiro, a oferecer primeiro algo de valor. É isso? Cara, a primazia, a essência do network é o servir. Né? Então, e aí não se fala só de coisas materiais, de objeto, de dinheiro, mas às vezes de uma palavra, de uma informação. De uma palavra, de um conselho, de uma informação, de uma ideia que vale. E de repente é uma frase, é uma ideia, um insight que você tem que vir ao outro, né? Ou até, eu gosto também de contar essa história, que eu fui num sepultamento, não vou falar era de um benemérito de um clube grande aí. E eu fui acompanhando um amigo, que era meu diretor. Sim. Se ele ouvir, ele vai lembrar dessa história. E lá, quando acabou o sepultamento, eu fui acompanhando eles saíram, e aí na porta assim, estavam conversando sobre coisa do jogo, eu estava só acompanhando, não era algo que... E depois, saí ali conversando, acabou que eu fui... Fala também, pode contribuir. Aí eu fui me introduzir ali na conversa... E um dos diretores me achou muito engraçado. Cara, ele é muito gente boa, né? Gostei muito. E aí ia ter uma reunião de um banco grande. Olha só que coisa, que loucura. Eu conto essa história, eu morro de rir. De um banco grande para decidir se eles iam tirar a parte esportiva do Rio e levar também para São Paulo. O banco já estava indo para São Paulo. Uhum. E esse diretor ligou pro meu diretor e falou assim: leva aquela menina. Ela é maravilhosa. Para eles ali, eu
olha só, o contribuir que eu estou falando, necessariamente não precisa ser um conselho, precisa ser uma palavra, às vezes, com o teu bom humor, com a tua presença, você tem uma frequência boa, você é um cara que dá conselhos, você chega com ideias que são bacanas. Atrás do Marcos, cara, o Marcos tem umas ideias bacanas, ele vai poder nos ajudar aqui nessas decisões diferentes. E aí eu fui parar numa reunião dos caras grandes, que não tinha nada a ver, que eu só fiquei mais ouvindo na reunião, que eu nem podia contribuir muito com aquilo. E se meu amigo Valberói ouvir isso, ele vai lembrar. Mas só acessar já foi importante para você, um lugar que até então você não imaginava de entrar. E eu entrei porque na cabeça do diretor era o seguinte: ela é muito bem humorada, ela vai deixar o ambiente mais leve. Então, na cabeça dele ali, na percepção dele, eu poderia contribuir com aquilo. Entendeu? Depois, aí estreita, depois você vai ter liberdade para pedir, mas a princípio, network é servir. Network é servir o que eu tenho para agregar. E o resto vai se construir, aí sim você vai ter toda a liberdade. Você acha que existe um ambiente específico para se começar a construção de um bom relacionamento, um bom network? Exemplo aqui. Normalmente, quando você quer acessar alguém, quando você quer conversar com alguém que pode agregar no teu negócio, no teu projeto, normalmente se marca um café. Não tem esse negócio? Vamos tomar um café em tal lugar? Existe, na sua opinião, como uma pessoa conhecedora profunda, especialista nesse assunto, tem que ser em um café, tem que ser em um restaurante ou pode ser em uma pizzaria? O que você acha? Na sua opinião, o ambiente que se marca um encontro para dar o start de um network, de um relacionamento legal, duradouro, bacana, o ambiente também conta? Conta quando já teve o primeiro encontro e você quer dar o prosseguimento, vai marcar. O ideal é que encontrou com um cara aqui nos corredores do Le Monde, aqui, trocando a ideia. Aí eu quero marcar um café, almoço. O ideal é que não seja um lugar muito barulhento para que eu possa, ali construir uma conversa. Agora, é importante saber que network você pode fazer em qualquer lugar. E a gente nunca sabe com quem está conversando. Pode ser na fila de um banco, pode ser esperando na fila de um médico, num consultório, pode ser... Os melhores negócios são fechados em ambientes informais. Por quê? As pessoas estão descontraídas, estão abertas, leves, elas não estão ali. Como é que a gente faz? Hoje tem reunião tal, aí você já tá, aquela reunião, tu já vai fechado, né, pra reunião, e aí você tem que estudar muito o outro lado, porque é assim, é muito de negociação. Eu falo que network é muito também de negociação, né? Negociação de lidar com pessoas, de conhecer pessoas, de entender comportamento pessoal, né? Muito de perfil ali. Deixa eu ver, Marcos é mais calado, Marcos é mais observador, Marcos é mais pragmático, Marcos é mais humorado, Marcos gosta de uma conversa mais direta. Não, Marcos gosta de esticar mais a conversa. Então é muito dessa negociação de eu entender. Beleza. De você fazer uma leitura. Prévia de quem você vai conversar, se conectar para que você seja mais assertivo. Mais assertivo, e não dê bola fora. Por outro lado, quando eu... Imagina, quantas conexões maravilhosas. Eu fiz o seguinte, fui num churrasco, tá ali todo mundo, aí enquanto tá esperando, conversa, Marco, pela primeira vez aqui, já conhece lá? Não, eu tô... Não, dali, quantos negócios, porque você tá desarmado, né? Você tá ali para conversar outras coisas, e aí E aí, Marco, você sempre usou essa barba assim? Não, tu vê, aí tu contou a história, eu vim de tal lugar, e aí eu fiz... Pronto. A conexão tá nascendo por causa do storytelling ali, que tá nascendo. Eu quero conversar mais com aquele cara bacana, não sei o que, tem telefone, pega aí meu telefone. Ali não é negócio. Daqui a pouco você me falou o que você faz, quando tem uma oportunidade eu vou lembrar, conheci um cara maneiro. Tem que ver, conheci um cara espetacular, que história dele. Mas vou te dar um exemplo aqui. Quando você pesquisa o teu amigo, quem você quer se aproximar e sabe que ele gosta de um café, por exemplo, não seria legal levá-lo em um bom café? Sim. Se você estuda essa pessoa que você quer se conectar e você sabe que ela é importante para o teu projeto e talvez você para o dela também, e ela gosta, por exemplo, de comer uma pizza, e por falar em pizza, Felipe, me deu até fome. A Elisete hoje vai ficar com vontade. Não, é só comigo. Felipe é o único privilegiado aqui. Felipe, é verdade. Gente, é o seguinte, por falar em pizza, eu quero mandar um recado
recado aqui para nossa audiência, inclusive te pedir que você continue nos assistindo aqui, tem muita coisa bacana para ser liberada. Essa mulher tá cheio de ouro em pó, cheio de ferramentas para ceder para você, para que você aplique na sua vida, para que você prospere através do network. Mas eu preciso falar do que está aparecendo aqui na tela para você. Melhor pizza da Baixada Fluminense, sem sombra de dúvida. Vô Vicenzo Pizzaria e Tratoria. Massas, pizzas, e está rolando lá um rodízio de terça a quinta. Incrível para você levar a sua família. O endereço está na tela, eu acho, ou não, mas está ali o telefone e o QR Code, né, Filipão? Que acessa o nosso Instagram, mas se você quiser conhecer presencialmente e levar alguém para fazer um bom network, comer uma boa pizza, tomar um bom vinho, é na Rua João de Carvalho, número 2, no bairro de Coelho da Rocha, São João de Meriti, Baixada Fluminense. Por que não? Por que não na Baixada? Eu tenho a melhor pizzaria com a minha família na Baixada Fluminense, São João de Meriti, e lá recebo muita gente importante do Rio todo, fazendo conexões o tempo inteiro, gente se relacionando, famílias se reaproximando. Eu cansei de ver várias reuniões de negócio dentro da nossa pizzaria. Inclusive, eu quero te convidar, que você ainda não foi lá. Você disse que é minha amiga, mas não foi. Eu vou, eu quero ir, já até marquei com a minha família. Eu quero ir lá porque o pessoal, tem umas amigas que já foram. Quero muito ir lá conhecer. Já foram lá? Já? Tem umas amigas que já foram. Sim, aquele pessoal que vai lá, vamos dar uma palestra, é verdade, eu esqueci o nome dela. A Pimenta e a Fabi? Sim, elas estiveram lá, elas me ligaram, elas falaram, elas queriam que eu fosse no mesmo dia. Foi esposo, foi, acho que irmã, eu não amiga. tinha como ir no mesmo dia que elas queriam que eu fosse. É verdade, uma lourinha, não é? Sim. Ela fez contato. Vamos com a gente. Falei, cara, não tem como ir. Minha amiga, você já foi... Essa aqui é forte, hein? Você já foi subestimada por ser mulher da Baixada ou por vir de um lugar onde ninguém esperava muito? Como lidou com isso? Quantas vezes? Foram mais de uma? Muitas vezes, né? Pela cor da pele, por ser da Baixada, por ser mulher. Sério? Mulher, negra. É verdade isso, Elisete? Acontece. Sabe o que eu acho? Eu fico assim, vendo... Eu tô te falando isso, tô te perguntando, não é duvidando, não. Eu sou filho de uma negra e com muito orgulho. Minha família toda de materna é negra, baiana, e minha avó, já falei aqui, me emocionei muito quando falei de vovó. Vó Laura Soares, 103 anos, uma mulher negra, filha da escravidão. Mas muita gente na internet acaba se vitimizando por ser negro. Eu sou negra, vim da favela. Mas há realmente um preconceito, né? Eu estou falando isso porque eu já vivi isso na pele. Minha mãe passeando comigo na Praça General Osório. Eu conheço bem. No coração, na nata de Ipanema. E você sabe disso. Ali é nata. E perguntaram para minha mãe, que bonitinho esse menino que você toma conta, né? Você é babá dele, né? Minha mãe, não, eu sou mãe. É uma mulher negra, minha mãe era da coloração da sua pele, mais ou menos assim, morena, já fechando, um sinal. Minha mãe tinha um sinal enorme aqui no rosto, cabeludo o sinal da minha mãe, não sei nem o que ela arrumou com aquele sinal. O que você arrumou, mãe, com esse sinal? Que eu nunca mais vi. O sinal da minha mãe era o charme da minha mãe. E minha mãe era uma negra batalhadora, e na verdade, estou com 73 anos. Minha mãe é uma guerreira, mas pensa numa mulher ativa, numa mulher que lutou a vida inteira e luta até hoje, né? Trabalhando com dignidade, criando os filhos com muito esforço, e viveu isso na pele, porque foi casada com um homem branco, descendente de italiano, de cabelo liso. Você imagina os preconceitos que minha mãe não enfrentou quando ela chegou aqui no Rio de Janeiro na década de 70. E vamos ser francos, naquela época era pior. Sim. Não sei se você concorda comigo, acho que você já passou dos 50 ou está 40 e pouco ainda? 57. Então, você está novinha, está uma menina. E naquela época, na década de 70, eu nasci em 74, não era brincadeira. Existe o preconceito racial hoje? Existe. Mas hoje eu acho que os acessos estão maiores, você já vê mais médicos, mais juízes, mais pessoas... Mais representações. Sim. Isso é um fato. Agora, você já foi, você diz, poxa, quantas vezes você quer saber? E quais foram as principais que marcaram você? Os momentos que te marcaram, que te deixaram triste, que você, em algum momento, pode até ter se... ficar num ponto de chorar, de ficar, meu Deus, eu não mereço isso. Já aconteceu? As pessoas até falam assim pra mim, dizem, sabe o que eu acho legal de você? Que você não fica falando, porque eu sou negra, que isso. Eu reparei isso, você não toca nesse assunto. O meu protesto é de outra forma. Você protesta, mas... A minha forma de me colocar é de outra maneira. Eu não...
de outra forma. Mas não dá para dizer que não existe. Não dá. Eu fico às vezes... Você reconhece isso. Não tem como dizer Você que não. admite que já sofreu, porém você não fica, tipo, levantando bandeira. Quem nunca entrou num mercado e ficou sendo seguido o tempo todo? Quem nunca entrou numa loja? Quem nunca, mulher ou homem negro, entrou numa loja, num mercado... numa loja e as pessoas ficaram te seguindo? Quem nunca entrou numa loja mais elitizada e antes de você comprar, quando você vai perguntar, a pessoa te fala primeiro o preço ou diz que é caro? Quem nunca? Ainda isso hoje. É um preconceito? No seu ponto de vista, sim, né? Tipo assim... Pô, isso aqui é caro demais. Tipo assim, você não tem condições. Ou então olhando, tipo, o que você está fazendo aqui? O olhar... não precisa necessariamente... O olhar fala, Elisete. Pô, pelo amor de Deus, né? O olhar já te diz tudo, né? O olhar já te diz... o olhar que já te fala, o que você está fazendo aqui? Você é boa de ler olhares e é importante no network também saber ler olhares. Tanto que eu falo muito, quem vai falar para a plenária... o comportamento, a forma, o corpo, já te diz se você está agradando, se você não está agradando, como é, como não é. E eu vivi muito. Eu vou contar uma coisa muito mais direta que aconteceu. Eu era diretora de uma instituição, e quando tinham que ceder a instituição para empréstimo, eu que tinha que autorizar. E lá eles não gostavam muito de emprestar, e eu falava, não, cara, vamos emprestar porque vai movimentar o espaço. E uma vez me falaram, emprestamos lá para um tal lugar, e tinha que fazer o ofício, a burocracia normal, né? E nesse dia eu estava no espaço. E teve toda a programação, o dia todo, e quando terminou, uma das diretoras que foi emprestada para uma escola, a diretora, quando saiu, ela pediu uma vassoura emprestada, ela varreu tudo, eu estava sentado assim na coisa, ela varreu tudo, limpou, pediu até achei legal, porque geralmente o pessoal saía, deixava tudo uma bagunça, e ela fez todo mundo catar tudo, limpar, e quando ela encerrou tudo, ela virou para mim e falou assim, já adiantei o seu trabalho, hein? Na cabeça dela, eu que era a pessoa da limpeza ali. Falando sério? Falou sério. Que isso, cara. E aí, E você, qual foi a tua reação, Elisete? Eu não respondi nada pra ela. Eu virei e falei, obrigada. Deu vontade? Fala a verdade. Deu vontade de responder? Sim. Aí eu falei, obrigada. E aí, a pessoa que trabalhava na época, que era uma colaboradora minha, que trabalhava na limpeza, ela veio correndo e falou, não, ela é a diretora. E aí ficou o climão, porque eu gosto de ver o climão. Eu adoro. Você gosta de jogar ali a gasolina no fogo ali. Ver o climão. Você não falou nada. Não falei nada. Pra não deixar a pessoa também constrangida. Ela me pedia 1000 perdões. Ela me pediu 1000 perdões. Sério, e eu só falei pra ela que o que me preocupava naquela situação ali, aquilo ali não me feriu em nada. Até mesmo porque eu falei pra ela, a minha mãe trabalhou em casa de família a vida toda, nos criou daquela forma, e todo trabalho é digno e é necessário. Já pensou se... Lembra quando os garis fizeram uma greve no Rio de Janeiro, que ficou de lixo, o pessoal ficou desesperado? Então, bem. Todas e as pessoas ainda olham como... Isso é muito da nossa cultura, né? Uhum. Porque essa mão de obra lá fora vale uma fortuna, né? Enfim, eu falei pra ela, o que me preocupava daquela história toda, quando eu tava vendo ali, não era sobre o que ela achou de mim, porque aquilo ali não me abalava de verdade em nada, porque eu sabia muito do meu posicionamento. Você construiu essa fortaleza para lidar com esse preconceito? Eu construí, porque eu sempre trabalhei em elite, em classe branca, eu sempre trabalhei, né? E você via os tratamentos diferentes, você via, às vezes, alguma rigidez na fala, mas, sabe, porque era diferente, enfim. E aí eu falei para ela que aquilo não estava me preocupando. O que me preocupava era partir de uma voz que vinha da educação, que é a base desse país, que é o que muda, o que transforma. A pessoa trabalhava na área de educação. Sim, era diretora escolar. Então, se uma diretora escolar tem um posicionamento daquele, eu falei, isso sim me preocupa. Que dirá os alunos, né?
Isso me preocupa. Agora, a fala, a senhora teve nenhum problema. E eu ia muita empresa, eu conto muito isso, muitas empresas, não era uma ou duas. E eu ia muito com uma menina, que ela é loura, né? E ela ia comigo, que eu gostava que ela me ajudava, me assessorava, fazia fotos na época. E todas as vezes que a gente chegava nas empresas, quando vinham pedir o pendrive, a senhora trouxe pendrive, vinham pedir a ela. Quando não sabiam quem era, porque na cabeça das pessoas, se era alguém que ia dar palestra, se era alguém que ia ensinar, era a pessoa loura. Então, isso era muito mais corriqueiro do que se pensava. Então, eu preferia... eu colocava muito nas minhas palestras, como reflexão, colocava muito nas minhas falas, ali trazendo como reflexão. E outra coisa, chego nos lugares muito posicionada. Então... não tem pra onde correr. Ou a pessoa vai me aturar, ou ela vai se rasgar. Eu não sei o que ela vai fazer. Mas eu nunca... Ela vai dar os pulos dela, Ela vai dar os pulos dela, ou ela vai reconhecer, outros não vão reconhecer, tá tudo bem. E eu vou continuar avançando. É muito daquele... Os cães ladram e a carruagem passa e vamos embora seguindo. Eu nunca fiquei... Que bom que você conseguiu construir essa fortaleza, né, psicológica para lidar com esse preconceito por ser mulher. Psicológico. Porque tá na mente, né, cara? Tá na mente. E isso te forjou quem você é hoje e te trouxe até aqui, né? Qual foi, e aí tem essa pergunta também que eu quero te fazer, qual foi a conexão mais improvável da sua vida? Aquela que parecia impossível e mudou absolutamente tudo. Cara, eu tenho muitas maravilhosas, né? Mas eu vou levar lá para a época do futebol, né? Eu tenho muitas maravilhosas, muitas, com pessoas assim que você... Cara, mas eu vou levar até em homenagem ao meu... Hoje eu falei com ele de manhã, meu ex-diretor, Daniel Pomeroy, né? Quando eu conheci o Daniel Pomeroy, que era foi um árbitro de futebol, foi diretor de futebol, eu era árbitra de futebol. E tinha um outro diretor que gostava muito de mim, então eu estava sempre nas escalas, E ia ter uma preliminar de um jogo que não era a Copa do Brasil na época, eu esqueci, mas era do Quilate, assim, na Copa do Brasil. E ia ter uma preliminar, esse diretor me ligou e falou: Zé, tu tá na preliminar que era um jogo, que ia ser um jogo de casa cheia, você tá na preliminar do jogo. Na verdade, ia ser uma final do jogo feminino, que ia ser preliminar desse jogo Vasco e alguém que eu não me lembro agora. E eu nem gostava de fazer jogo feminino, mas como era esse preliminar, aí, super me interessou, né? TV, tinha toda uma parte midiática lá bacana. E quando chegou na quinta-feira, o jogo seria no domingo. Quando chegou na quinta-feira, esse diretor caiu, foi exonerado. E aí me ligaram e falaram assim: Lisete, caraca, o seu Ícaro foi exonerado. Agora falecido seu Ícaro, né? Eu falei, cara, já saiu a escala, porque a escala antigamente já era... Não tinha época de sorteio ainda, então a escala era passada para a imprensa, tipo, 2 anos depois que saía a escala não mudava. Falei, já saiu a escala, não tem como mudar, então depois a gente vê como fica, que vai ter outro diretor. Tudo que muda, sabe como é que é, né? Chega... Aí falaram assim, você já saiu. Pois esse diretor chegou, a primeira coisa que ele fez foi mudar a escala toda. Me tirou do apito, eu estava apitando, me tirou do apito, botou uma outra pessoa, me botou na reserva e eu fiquei muito revoltado com aquilo, mas fui pro jogo fazer tipo hoje, que é o quarto árbitro, que na época o quarto árbitro não era o árbitro que substituía o árbitro em caso de machucar, o principal. Nada, ia pra bandeira vermelha, se bandeira vermelha não pudesse apitar, ia pra amarela, aí ia pro quarto, né? Então, e aí passou, depois foi ter a final da Copa, que é essa Copa de Favelas agora, tinha a Copa da CBF também, e aí foi ter a final no Maracanã, e eles também já iam escalar um outro quarteto, só que a CBF tinha um coronel lá que gostava muito de mim, já me acompanhava de várias competições, e ele falou, não, a gente quer que a final seja Elisete. Então ele teve que me colocar. E aí a gente já foi pro vestiário e ele, tipo assim, me tratando friamente, né? Eu falei, cara, vai ser ruim ganhar o coração desse cara, hein? Vai ser ruim ganhar o coração desse cara. Eu não sabia que você tinha sido árbitra. Fui árbitra de futebol, até parei em 99. E aí, em suma, fiz o jogo, ali ainda muito, né? Uma relação meio estremecida ali, né? Porque ele teve que me entubar, enfim. E quando saí do primeiro tempo, ele só me deu ali
falando de algumas coisas que eu teria que melhorar. Saímos ali. Para resumir a história, esse cara virou meu irmão, esse cara virou meu amigo. Esse cara me levou para Paris. Ele me levou para França. Fiquei 7 dias na França com tudo pago. Cara? Com tudo pago. O Daniel Pomeroy é um cara que eu tenho assim uma gratidão absurda. Hoje mesmo ele falou comigo. É um cara que me deu maior força, um cara que me dava força. Quando eu quis parar no campo, ele falou assim: você vai. Um cara que me levou pra praia, pra apitar na praia, me levou pro beach soccer, me levou pro futebol de 11 na praia, me levou pro society. Caraca, tudo federado, eu sou federado. Tudo fez com Zé, tu vai fazer que tu é boa nisso. Né? Me botava nas melhores competições. Lizete, vai ter uma coisa. Ó, botei teu nome, você que vai. E quando eu quis parar o campo, ele falou: não, você não vai parar, você está sendo precipitada. Então você vai pro futsal. Enquanto isso, que ele era diretor do futsal, vai ficar lá no futsal. E eu fui pro futsal, que era uma outra, né? E fiquei no futsal em 7 anos, e até que eu realmente parei com tudo, né? Mas foi um cara assim que me ensinou. E me ensina até hoje, tá? Me ensina. Fantástico. Isso é muito, muito top. Falando nisso, eu preciso te fazer aqui uma outra pergunta que é muito poderosa e vai ajudar muito a nossa audiência, Elisete. Vai ajudar muitas pessoas que querem melhorar o seu network, melhorar a sua forma de fazer network. Na verdade, essa palavra é nova, tá na moda, não tá na moda? Tá na mídia social. Mas é relacionamento, é construir relacionamento. Network, rede de trabalho. Eu acho que é o significado, me corrija se eu estiver errado, da palavra em português. É rede de trabalho, rede de relacionamento. Que mentalidade alguém precisa ter para começar a se tornar uma ponte e não apenas um pedinte de pedinte de oportunidade. Meu Deus. Caraca, que isso? Fala ele mesmo sério. faz a pergunta, ele mesmo está emocionado com a pergunta. Pô, mas eu nem tinha visto essa pergunta aqui, eu não tinha parado ainda para. É poderosa demais aqui. Porque ser a rainha do network traz a você um peso de responsabilidade muito grande, você sabe disso, ok? Sabe que eu fico às vezes pensando, eu acho engraçado porque. Teve um tempo que eu não gostava, né? De quê? E até vou dar crédito. Desse título? Desse título. Eu vou até dar crédito. Quem botou esse apelido foi as Irmãs Medeiros, a Eli e a Rô Medeiros. Quem são as Irmãs Medeiros? Elas têm um projeto Bem Me Quero, as Irmãs Medeiros, e elas foram as primeiras que me chamaram de Rainha Network. E elas só me chamavam assim, Rainha Network. Por que surgiu esse título? Elas chamavam porque elas achavam o seguinte: cara, ninguém fala melhor disso do que você. E tem muita gente que fala. Só que acho que era uma coisa muito nova ali, como você mesmo falou. Hoje tu vê mais pessoas falando, inclusive grandes players do mercado falando sobre isso, não falavam. E eu acho ótimo, tanto que vieram falar, e bom, quero que fomente muito isso, né? Era um termo que a gente usava, você ouvia muito dentro das corporações, né? E vou falar, e a galera da corporação leva muito a sério, né? Vai fazer uma reunião de negócio, já quer saber onde o presidente vai sentar, o diretor, com quem você quer se articular vai sentar, qual é a mesa, já tenta colocar próximo ali para tentar se articular. Todo um staff ali envolvido para que aquilo aconteça com maestria, com excelência. Eu tô falando porque eu trabalhei como secretária de presidência e eu tinha que saber tudo. Presidência de empresa pública ou privada? Empresa privada. Vai sentar onde, quem vai viajar, quem vai, diretor ou coisa, quem é doutor, já para poder ali saber como vai... Mexe com o organizacional da empresa. Porque você pode fechar um contrato, dependendo de quem vai estar. Milhares ou milhões, né? Saber aniversário de filho, de casamento, quem são. Quem assiste... Sério, cara? Gente, quem assiste... Mas isso você está falando de tempos atrás? Tempos atrás, olha só. É que você está longe do mercado corporativo já faz um tempo. Muito tempo, né? Mas quem assistiu o filme O Diabo Veste Prada tem uma cena memorável. Ali tem vários ensinamentos de network, mas tem um ensinamento, tem uma cena que para mim é memorável. A Meryl Streep, que é a diretora de uma grande revista, né, de moda, eles têm que ir para um grande evento de moda, e onde vai estar a galera, a nata, desde diretores de revista, desde patrocinadores, desde donos de roupas, desde donos de lojas, varejistas, vai estar lá. E aí, as secretárias dela passam 2 dias estudando todos os convidados. Fazendo uma busca meticulosa ali da vida de todo mundo. Quem era quem, nome, para que quando
fossem assessorá-la e a pessoa já viesse na direção dela, ela falasse, ó, Marcos casado com Raquel, Marcos tem a pizzaria tal, bababá. E aí quando ela vai cumprimentar, ela, pois não, Marcos, pois não, Raquel, tudo bem? Como você tá? Porque, ó, cumprimentando pelo nome, isso já é estreito, já cria proximidade. Muda tudo? Muda tudo. Um filme já retrata isso. E, inclusive, tem uma cena, dentro dessa mesma cena, tem uma parte maravilhosa que um diretor de uma revista vem e ele tá com uma outra mulher, que não é a mulher dele. Ela acha aquilo estranho. Eu não vi esse filme. E aí, pode ver. E aí, a secretária fala, não, essa é a segunda mulher, ele separou, casou novamente, essa é fulana de tal, pra tu ver a importância de você não cometer uma gafe de falar o nome de uma mulher errada. Porque pode quebrar fechamento de um contrato que poderia surgir ali naquela reunião. Porque você vai... É um evento? Mas é um ambiente de oportunidade. Sim, oportunidade de fechamento de negócios, então, embora seja um evento. A pessoa falar o teu nome errado, falar o que tu faz errado. Então, por isso que eu falo, acessar pessoas em ambiente sem se preparar é amadorismo. Cara, que né? Então, tem muito disso. Desculpa, mas isso tem muito a ver com finanças, né? Porque você está falando de contratos de milhares ou de milhões de reais e que, de repente, uma palavra, uma colocação mal feita sobre o convidado ou a pessoa que está participando daquela reunião pode acabar com tudo, né? E é muito do acesso, né? Antigamente, eu trabalhei muito tempo em hospital, né? Por que as secretárias eram tão bajuladas? Você não tinha acesso ao médico, se você não passasse por elas? Caraca, é verdade. Antigamente se falava tanto de secretária, tem músicas falando de secretária e se dava tanta importância. Era uma posição... Era posição, senão não passa, tu não passa. Não atende, não está em reunião. Sobretudo de grandes instituições e grandes corporações, a secretária era a pessoa. Você não chega nela. Então, tá em reunião, o tempo todo tá em reunião. Como é que tu vai furar aquela bolha? Galera que trabalha muito na área farmacêutica, né? Tem que furar a bolha para falar com o médico. Quem é a ponte ali? É a secretária. Se você não ganhar a secretária, você não vai ter acesso à pessoa. Ser especialista e ser a considerada rainha do network, não só de Nova Iguaçu, mas de toda a Baixada Fluminense, como eu disse, te traz um peso muito grande. Você precisa ser ponte o tempo todo, ou porta para liberar acesso para algumas pessoas e ponte literalmente para que pessoas, através de você, acessem algo ou alguém. Isso, como é que é para você esse peso? Você sente que isso é uma responsabilidade? Ou você lidar com isso com muita tranquilidade, suavidade, naturalidade, de tanto estar acostumado a fazer? Como eu te falei, né? As irmãs Medeiros que me deram esse... Pensaram em me chamar assim, aí foi me assustando depois que as pessoas já iam me chamando assim. E aí eu ia nos eventos, as pessoas já me anunciavam assim. Eu falava, gente, que loucura é essa, né? Eu pensava. No início fiquei incomodado, depois não. Só que algumas pessoas, elas acham que eu também não tenho o mesmo trabalho porque é trabalhoso. Investir em relacionamento, você tem que querer, é trabalhoso, né? Lidar com pessoas é muito complicado, porque nós somos diferentes, temos gostos diferentes, tempos diferentes, times diferentes, né? E as pessoas acham que eu não tenho o mesmo trabalho que elas ou têm ou deveriam ter quando eu quero acessar algum ambiente, algum lugar, algum estado. Então, eu falo muito sobre... Eu tenho essa na minha rotina de mandar mensagens personalizadas. Eu não fico mandando só mensagem de lista de transmissão. Eu gosto de mandar... Até isso é importante, Lisete, você saber mandar mensagem, uma vez que a aproximação física ela está cada vez mais rara. E se usa muitos dispositivos eletrônicos para fazer isso, seja tablet, celular, enfim. Até a mensagem tem que ser bem construída, tem que ser bem humanizada. Sim. Porque hoje, com o uso da AI, né, tudo é o chat GPT. E o que você pensa sobre isso dentro desse contexto, né? Você falou, poxa, eu mando mensagem personalizada, ou seja, dá trabalho. Dá trabalho. Se você for só no copiar e colar, Ctrl-C, Ctrl-V, é mole, plá, disparar. Mas quando você quer acessar alguém, é importante citar o nome da pessoa na conversa, ser direcionada diretamente para ela sentir que aquela mensagem não é coletiva. Eu mando personalizada, nominal, falando peculiaridades que a pessoa sabe que só tem ela. Você cita aí esses pontos na conversa, na mensagem? Eu cito. Para você quer estar no radar das pessoas, por isso que eu falei, é trabalhoso. Essa semana passada foi aniversário de um ex-presidente que ele aposentou, que eu fui secretária dele. Eu trabalhei com ele
há 13 anos atrás. 13 anos atrás. De tempo, né? E no aniversário dele, eu mandei uma mensagem para ele. Doutor Fulano, hoje é seu aniversário, só agora eu pude parar. Eu não poderia deixar de te mandar feliz aniversário e agradecer pelo tanto que o senhor contribuiu para a minha vida profissional e pessoal. Ponto. É um cara que é presidente, um cara que não tem tempo de ficar lendo testamento. Dá aquela reduzida. Ponto. Passou alguns minutos, ele mandou: eu nunca vou esquecer de você e da tua contribuição na minha vida. E esse cara, quando eu precisei ir para uma empresa tal, ele mandou, ele falou: eu faço questão de escrever falando de você. Então... Ou seja, ele te referendou. Me referendou. Então você... não estou falando todo dia, toda hora, mas algumas pessoas que você não pode estar fora do radar delas. No outro dia eu mandei pro Renato, Felipe, meu deputado, meu amigo, correria, mas eu quero dizer que você está sempre nas minhas orações, o que é uma verdade. Sim. Você está sempre nos meus pensamentos, não dá para a gente estar sempre junto, mas eu faço questão de deixar claro aqui para você da sua importância na minha vida. Mandei. E outra coisa, gente, não é para ficar escrevendo mentira para as pessoas, não. Mandei uma verdade, né? E aí ele, que é um cara que não está muito acostumado com isso, ele me respondeu, ele: estou te acompanhando, parabéns pelo teu trabalho, papapá. Você tem que estar no radar das pessoas, porque quando surgem as oportunidades, tu tá no radar de quem? Me conta aí. Eu tô sempre no radar das pessoas, porque as pessoas estão sempre... Lisete, fulano falou de você. Lisete, eu tô te ligando porque fulano te indicou. Fulano falou que você não poderia. Não, isso aí você tem que estar. Nesse projeto você tem que estar. Eu já estive em muitos projetos que eu nem achava o seguinte. Falei, gente, o que essa pessoa viu para eu estar nesse projeto? Mas porque você tá ali no radar. Se não esquece, é muita coisa. Eu tô falando sério. Então, eu já tenho ali os períodos que eu separo para fulano de tal, Marcos, grande abraço. Qual dica, baseado na sua fala, você daria para nossa audiência que está aqui para te ouvir, está aqui nos assistindo para aprender? Inclusive, eu quero deixar aqui fazer, aliás, um pedido para você, aqui no chat, comentar o que você está achando desse bate-papo. Se está valendo um like, deixa o teu like. Confira se você é inscrito no nosso canal, porque talvez você não tenha percebido, o YouTube pode ter desinscrito você, né? Então você vai lá, se inscreva novamente, aqui o sininho das notificações para você acionar e receber conteúdos de qualidade como esse, todas as vezes que subirmos nessa plataforma. Comenta aqui embaixo o que você está achando da rainha do network, o que você está achando desse podcast, que está incrível. E a Elisete, mais uma vez, vai deixar para você aqui ouro em pó, para você anotar, para você colocar em prática. E eu vou perguntar para minha amiga o que ela diria para a audiência que está nos assistindo agora. Dicas práticas. Sobretudo, você está falando agora de mandar mensagens, estar no radar das pessoas. Não é puxar saco. Não. Acho que não é por aí. Mas uma das dicas, tipo, fazer uma lista de pessoas que você não gostaria de fazer com que elas não esquecessem de você, fazer essa lista e, como você disse, ser verdadeiro. Transparente, não escrever mentira, não ficar ali bajulando, mas dizer, poxa, o diretor foi importante de fato para a senhora. E ele reconhece isso, que ele responde, dá um feedback. Poxa, Elisete, bacana, não sei o quê. Isso é muito bom, né? Ou seja, ele teve uma importância na sua vida, mas me parece que você também teve uma importância na vida dele, o ajudando em algum momento ali, trabalhando com ele, o assessorando. O que você diria para a nossa audiência como dica prática, direta, para que a pessoa possa colocar agora e começar hoje a fazer isso? Liste 10 pessoas que você não fala há algum tempo e que são pessoas de acesso, são pessoas que você já teve, e experimenta fazer isso. Manda uma mensagem falando de algum momento que teve com essas pessoas, do quanto foi bom. Agora, sempre é bom, a gratidão, né? É uma ferramenta dentro do network poderosíssima. Então, poder falar sobre isso é importantíssimo. E da match, conecta. E a verdade conecta. Então, eu não estou falando que eu vou todo dia mandar mensagem para o Marcos. Não, pelo contrário, não é isso. Mas, esporadicamente, periodicamente, ele vai estar ali dentro das minhas mensagens, sim,
anote telefones, anote aniversários. Mande, não precisa ser só aniversário. Você olhou ali na rede, viu que um filho se formou, houve um casamento de um filho, mande uma mensagem: parabéns, vi que sua filha se casou, que seja um momento. Eu vejo formaturas, eu falo, é uma vitória da família, porque eu acredito que é mesmo, né? Sim. É uma vitória da família, parabéns por essa conquista. E eu recebo os feedbacks, eu sei porque dá muito certo. E você tá ali, porque, gente, a gratidão não tem como, tem volta. No network, a gratidão é imprescindível? Imprescindível. Entendeu? Imprescindível. Então, você fica grato. Poxa, Elisete... O mais simples que possa parecer aquela ajuda que você recebeu daquela pessoa, seja um conselho, seja um acalento de um momento difícil que você teve. Eu virar e falar assim: Marcos, parabéns, acompanhei aqui o casamento, a formatura... Parabéns por isso, hein? Vi aqui que você fez aniversário de casamento. Vamos supor que eu vi lá que você postou. Parabéns, desejo que essa união se perpetue. Acabou, você já liberou no coração daquela pessoa ali um sentimento de gratidão, cara, eu quero... De importância, que ela é importante para ti, você a acompanha e vibra com as vitórias ali, com as conquistas. Network é semeadura. Semear. Peraí. Semear. Networking. É semeadura. A colheita vem, tá? Literalmente? Literalmente. A colheita vem. A colheita vem. A colheita vem. Não tem como não vir. No mundo do network, não tem como plantar e não colher. Não tem. Ela pode até demorar, é isso que você quer dizer, mas ela vem. Isso é um fato. Ela vem. E das mínimas coisas, às vezes você passa todo dia e aquele porteiro que está ali, que ninguém fala, ninguém olha no olho dele, ninguém dá bom dia, as pessoas passam, que eu fico boba, né? As pessoas passam pelas pessoas, não falam, e aí você todo dia: bom dia, tudo bem, seu Marcos? Tudo bom, seu Marcos? Família, tudo bem? Você já plantou no coração daquele homem o seguinte: cara, eu sou importante, pô, ele me viu. No dia que você precisar... Você sabe que Ipanema é um dos lugares... Ipanema não, Zona Sul é um dos lugares mais difíceis de se estacionar, né? E fora que o estacionamento lá é caríssimo. Muita coisa. Não posso falar aonde, mas eu conhecia nesse prédio todos que trabalhavam. Então eu chegava: bom dia, tudo bem? Tudo bem. E ali eu fui pegando amizade, ao ponto que me chamaram para festa de debutantes, de família, da galera que era dos guardas. E fui: bom dia, boa tarde. Eu podia, não só podia, como posso até hoje, chegar em qualquer... Já estou fora de lá há anos. Até hoje, quando eu vou lá, eu estaciono. Ô, dona Elisete, não, pode entrar. Sério, Elisete? As portas que foram abertas não se fecharam por conta da sua gratidão? Não fecharam. Por conta da sua educação, pela cortesia que a senhora tinha com pessoas simples que ocupavam cargos até inexpressivos ali, são desprezadas por muitos. Porque as pessoas passam, nem olham. Quem nunca entra no elevador? Agora são poucos elevadores que têm assessorista. Sim, poucos. Mas que não dão um bom dia. Não dão boa tarde, não falam com o porteiro, não falam com a pessoa, o entregador, não falam com as pessoas. Como é que pode? Você entra no carro de aplicativo e não dá um bom dia. Não fala com... Você não sabe. Seja, network não é só com quem tem dinheiro. Network você não faz só com quem tem acessos, ou quem pode abrir porta. Network também se faz com pessoas simples, que são indoutas, de repente, que têm poucos estudos e que ocupam cargos de baixos salários. Ou seja, network é para todo mundo. Para todo mundo. É questão de olhar para o outro, investir no outro, falar com o outro, dar importância para o outro, e você não sabe quem é o outro. Isso que eu falo mais. Às vezes as pessoas ficam querendo... Você não sabe quem é o outro. Você não sabe. Sabe aquilo... Eu até gravei uma vez um post falando sobre isso. Sabe aquela história de você sabe com quem você está falando? Tinha muito disso. Mas também, muitas das vezes, você hoje não sabe realmente. Aconteceu agora. Não Às vezes você não sabe com quem você está falando, às vezes aquela pessoa ali tem acesso a alguém. Eu conto muito a história de que eu cheguei numa universidade para fazer uma palestra, cheguei muito cedo e uma mulher dos serviços gerais que me atendeu e estava limpando ainda, ela falou: a senhora chegou um pouco cedo. Eu falei: é porque eu fiquei com medo do trânsito, cheguei cedo demais. Ela: não, mas pode sentar aqui, a senhora quer um café, a senhora quer uma água? E eu falei assim: café eu não quero não, mas uma água eu queria. Ela foi, pegou a água, voltou, enquanto ela limpava a gente ficou conversando ali, ficamos batendo papo, foi passando a hora, começaram a chegar as pessoas e ela falou: agora eu tenho que ir, boa palestra para a senhora, que Deus te abençoe, obrigado pela
pelo papo. Falei, não, eu que agradeço a senhora ter me feito companhia aqui. Ela foi embora. Passaram 15 dias. 15 não, acho que passou uma semana. Me ligou a vice-presidente nacional dessa universidade. E ela falou, é a dona Elisete Barroso? Eu falei assim, ela mesmo. É a senhora Elisete Barroso? Eu falei, ela mesmo. Aqui é fulana de tal, eu sou vice-presidente nacional da faculdade tal, da universidade tal. A minha colaboradora, que trabalha na minha casa, nesse dia estava lá na universidade e falou da senhora, da sua gentileza, da sua presteza, como a senhora foi educada com ela. A partir daquele dia, eu que coordeno todas as palestras dessa faculdade, porque ela me colocou com isso. Então, isso, um simples tratamento honroso para uma pessoa que estava ali fazendo serviços gerais, que é desprezada por muita gente, a gente sabe disso. O simples fato da senhora ter a tratado com educação, né, com presteza, lhe deu acesso, abriu portas para a senhora. Uma vez que depois eu botei meu amigo, depois eu arrumei para outra menina. Hoje em dia eu nem dou mais palestra nessa universidade. Mas eu fiquei por muito tempo ali, eu que montava as coisas. Porque ela falou o seguinte: eu quero te parabenizar pela tua educação, que é uma coisa que tem que ser normal, né? Você acredita, Elisete, que uma conexão, uma simples conexão, e esse é o tema do nosso podcast, pode catapultar a vida financeira de uma pessoa? Exemplo, você é uma pessoa simples, sem recursos financeiros, e se conecta com alguém. E essa pessoa, através de uma informação, de uma orientação, de um direcionamento, ela te norteia e você abre um negócio, se conecta com alguém, se torna sócio de alguém, e aí você prospera financeiramente. Sim. É possível isso acontecer dentro de uma relação, de uma conexão com uma única pessoa? Lógico, eu falo que... Você já viu isso acontecer? Eu falo o seguinte, network, as pessoas acham que é só o seguinte, o que você pode me dar? Muitas das vezes, você vai dar um conselho, e eu gosto muito de dar o exemplo da Jaqueline Oliveira, que é minha mentora de vendas, e ela, num almoço, ela virou para mim e falou: Elisete, eu vejo você fazendo um clube de network. A gente no almoço aqui. E eu falei, mas como assim? Ela pegou o papel e ela escreveu para mim, dando toda a diretriz do projeto. Ela deu tudo pronto. E dali, teve um site ali, pá. Ela deu todo o projeto e dali eu botei, e durante 3 anos e meio ganhei dinheiro com aquele projeto. Sério, cara? Durante 3 anos e meio. Ela me deu, ela não te vendeu. Ela não te vendeu uma mentoria. Aí mas como é que... E ela trabalha vendendo mentorias. Ela podia te vender e te cobrar caro por isso. Então eu estou te falando que às vezes uma pessoa, uma conexão, ela vai te dar um insight, que aquele insight vai te fazer ganhar dinheiro. Um insight que você ia ficar 5 anos numa faculdade e você não ia ter. Você ia aprender teoria, ela me deu a prática. Nós estávamos aqui nesse estúdio. O Ivan falou: Elisete, eu quero te apresentar uma pessoa. E vou agradecer ela publicamente, que é a Aline. E ela falou: Elisete, você poderia fazer o seguinte. Ela abriu o celular dela e falou: olha só, você podia fazer assim, ó como é que eu fiz. E foi me mostrando, né? Dando ali o passo a passo. Foi me dando passo a passo. Ela abriu a plataforma dela. As pessoas não fazem isso. Ela abriu a plataforma de... Poucas pessoas fazem isso. E falou: olha como eu fiz. Ela printou a coisa e me falou: manda teu celular e vou mandar. Toma o texto, faz dessa maneira. E ela falou: como é que você está fazendo as suas consultorias? Eu falei: assim, assim, assim. Ela: não, olha isso aqui. Mostrou, botou como era, me deu a copy. A planta toda. Me deu a planta toda, me mostrou como ficava dando coisa e eu lancei. Como ela me falou. E ela falou: você vai ver se você não vai fechar as consultorias. Fechou? Fechei. Cara, que incrível. Tu acha que é todo mundo que dá? Posso contar um caos? É uma longa história curta, como diz o meu amigo Luiz. Luiz, um abraço para você. Luiz Fonseca vai assistir esse podcast com certeza. Em 2019, eu fui a São Paulo participar de um treinamento Millionaire Mind Intense, do Tim Havek, do escritor do livro O Poder do Pensamento Positivo, né? Poder da Mente Milionária. Poder da Mente Milionária. Me corrija aí. Me corrija se eu estiver errado. O Tim Havek é o Poder da Mente Milionária. Acho que é isso. E o Luiz...
no intervalo do treinamento, estava com o celular, a gente começou a conversar sobre investimento. Naquele momento, 2019, eu estava com 45 anos, eu não era investidor do mercado financeiro e nem sabia o que era um fundo imobiliário, não sabia o que era ações, não sabia o que era renda fixa, LCI, LCA, CRI, CRA, enfim, Tesouro Direto, Tesouro Selic. Luiz me abre o telefone, católico, eu evangélico. Tinha um Alexandre, um abraço, Alexandre, meu amigo, candoblecista, né? Grande amigo. Alexandre, um beijo no teu coração, te amo, meu irmão. E estava, olha que loucura, cara. Luiz Paulista, Alexandre carioca malandreado, eu também carioca, um católico, um evangélico e um espírita. Falando sobre investimento, e eu ali meio perdido no meio dos dois, acho que os dois já investiram. Luiz me abre o celular, Felipe, e me mostra várias contas dele em corretoras, em bancos com milhares de reais. O cara acabou de me conhecer no evento. Acabou, pô, você sabe que, não sei se você sabe, que existe do paulista com carioca um certo, sim. né, uma objeçãozinha de algumas paradas. Ele acha o carioca muito malandro e tal. Eu falei, pô, mas esse cara não é possível que esse cara tá fazendo isso comigo. Eu não sei se eu consegui passar confiança para ele ao ponto do cara abrir a carteira, várias carteiras com 150, 200, 300 mil reais investido, que ele já é investidor há muitos anos. E, cara, aquilo marcou a minha vida. Em 2019, eu me tornei investidor do mercado financeiro, comprei ali alguns fundos imobiliários que eu não sabia nem o que era. Investi em um fundo de renda fixa que eu também não sabia o que era. E o Luiz se tornou, em 2022, 3 anos depois daquele encontro, meu assessor de investimento. Ficou durante um ano me dando consultoria, mentoria. Hoje, eu e minha esposa somos investidores do mercado financeiro. A Raquel está aqui nos bastidores e é prova disso. Eu comecei profissionalmente investindo em 2022, ganhando ali, rendia ali de dividendos ali um cachorro quente, um misto quente para comprar uma pizza, e hoje já dá para fazer compra em casa. Olha como uma conexão pode transformar a vida de uma pessoa. E hoje aqui no canal, onde você está assistindo esse podcast, eu tenho vários vídeos. Você pode ir na nossa playlist e assistir vários vídeos falando sobre investimento, que hoje eu tenho autoridade para falar sobre esse assunto, pois eu me conectei e me acheguei, me aproximei de uma pessoa que tinha conteúdo e que estava aberto, com o coração aberto a ensinar. E acho que é o que a Elisete falou aqui agora: se conectar com as pessoas certas, estar bem intencionado, né? Porque eu acredito que as meninas que abriram o celular para ti, elas confiaram em ti. Senão elas não fariam isso a ponto de te dar acesso, ser ponte para você construir algo de valor que trouxesse para você prosperidade financeira. E acho que foi exatamente isso que aconteceu, né? E obviamente você é grato, até porque você citou o nome delas duas aqui agora. Sim, não tinha como não ser grata. Não tinha como não ser. Abriu, falou, ó, é por aqui. E esse é o caminho. As pessoas geralmente não dão, né? Não dão. E ela falou, é por aqui, Elisete, segue esse caminho. E me mostrou e printou e mandou. Eu falei, gente... E depois ela falou, vai dar certo, eu tenho certeza, depois tu me conta, né? Vibrando ali. Então, graças a Deus, quantas pessoas eu encontrei no meu caminho que foram me ajudando, me dando ali a informação, o insight. Elisete, é por aqui, não, ó. Não é bem aí, ó. Não vai por esse caminho. Que é mais do que isso, gente. Eu carrego comigo, Elisete, e eu quero falar aqui para nossa audiência, né? Para os nossos internautas, como é poderoso isso. Eu acredito que você, Elisete, tenha prazer em fazer isso, é perceptível isso, que você sente prazer em ajudar, você sente prazer em ser essa ponte, não somente de carregar o título de rainha do network, mas você gosta de conectar pessoas. E eu acho que tem que gostar de verdade, apesar das divergências que temos com pessoas. Afinal de contas, nós também somos pessoas e seres humanos e somos falhos e carregados de defeitos, mas tem que amar pessoas. E por falar em amar pessoas, eu tenho algo aqui dentro do meu canal, e está na descrição, que eu deixei para você, para te ajudar. Eu quero que a nossa produção coloque aí, o pessoal da Demicon. É uma galera que eu me conectei, eu tenho conversado muito com essa turma e trouxe aqui para o meu canal uma ferramenta que pode te ajudar a construir a sua liberdade financeira através de consórcio. Consórcio já existe desde a década de 1960. O seu pai, o seu avô comprava geladeira, comprava eletrodoméstico através
do consórcio. E o consórcio hoje pode muito mais do que uma geladeira, do que um fogão, do que uma televisão. O consórcio pode te comprar a sua casa, a casa dos sonhos. Ele pode te proporcionar a compra de um apartamento dos seus sonhos, de um barco dos seus sonhos, de fazer uma cirurgia plástica. Tem consórcio para cirurgia, Elisete. Consórcio para podcast. Você sabia que tem consórcio para construir um estúdio de podcast? Então, se você quer saber um pouco mais, você vai chamar no link que está na descrição desse vídeo e vai ter acesso ao Renato Beiriz, que é o nosso consultor, e vai receber uma consultoria gratuita para saber mais sobre consórcio. Recado dado, é ajuda, é network, é relacionamento, é ponte aqui no podcast do Marcos Patti, hoje com ela, a rainha do network, dando tudo, suprassumo do network. E vamos continuar, que tem mais pergunta por aqui, ainda não acabou. Elisete, tem gente ouvindo agora e que acha que é tímido. Aquelas pessoas acanhadas, que não gostam de falar, que é ali na dela, né? Que não tem a cara de pau para isso. O que você diria para essa pessoa? E muitas das vezes você pode sair na frente, você que é tímido. A sociedade instituiu que o tímido, ele tem algum problema ou ele sai no prejuízo. Nada. Pelo contrário, em alguns momentos, o tímido, ele vai até levar vantagem. Por quê? O tímido, ele é mais observador. O tímido, ele tem uma escutativa mais apurada. E aí, quando ele tiver a oportunidade de falar, ele vai ser mais assertivo. Muitas das vezes... Mas a timidez, ela não trava um pouco, não dificulta na construção de um bom network? Não, até mesmo porque, quando a gente fala de network, eu vejo muitos erros, o quê? As pessoas chegam muito ávidas querendo falar, muito querendo passar à frente, querendo falar demais. E muitas das vezes você atropela, né, o processo. Principalmente que acessar pessoas é um jogo, eu já falei. Ali você tem que estar estudando. Acessar você tem que estar... pessoas... É um jogo ali de estudo, né? Estudo de perfil, se está agradando. E eu tiro por mim, às vezes... quantas das vezes hoje eu não passei do ponto por falar demais, por falar na hora errada, por se colocar naquele momento que não era para se colocar. E geralmente a pessoa que ela é mais tímida... e lógico, só se for uma timidez que te paralise. E aí você vai ter que buscar ajuda. Gere bloqueios. Agora, a timidez normal, como as pessoas que são mais introvertidas, muitas das normalmente vezes... as pessoas tímidas, elas são mais analíticas. Sim, né? Ela muito analisa o ambiente, ela faz a leitura prévia. Presta ali. mais atenção, já observou, já fez a leitura do jogo, que muitas vezes passou desapercebida para as pessoas que estão naquele afã, né? Então, acho que não, dependendo... Ou seja, a timidez não pode ser um defeito nesse caso. Sim. E ela nem pode um impeditivo. usar, sim, um impeditivo para acessar lugares. Pode jogar a favor dela, né? Vai prestar mais atenção, vai estar muito mais, né? Ligada ali no que está acontecendo, quem falou por nos detalhes, né? Isso passa menos desapercebido. E às vezes os detalhes fazem muita diferença. Hoje você movimenta autoridades, empresários, influenciadores, mas o que você mais valoriza numa conexão verdadeira? Cara, eu gosto muito da conversa. Isso aqui para mim é maravilhoso. Eu gosto das coisas mais simples, das conversas mais simples, primeiro tem que ser de verdade, né? Da informalidade, diria? Da informalidade, gosto demais do riso, do humor, adoro isso, né? Poder não precisar ficar dentro sabe, daquele de uma, sabe, fazendo um tipo. Eu não gosto. Cumprindo ali meio que um protocolo. Eu não gosto. Quanto mais informal, para mim, melhor. Apesar que a gente lida em muitos lugares muito formais. Sim. Mas eu gosto muito da informalidade. Mas dá para quebrar um pouco? Eu quebro protocolos muito. Dentro da formalidade? Você quebra? Eu quebro muito. Por exemplo, nas minhas palestras sempre tem muito humor. Né? Tem a dose ali bem assim, uma dose que não extrapole, tem um equilíbrio ali. Mas eu uso muito do humor ali e aproxima muito, tá? Conecta muito.
Que show de bola. Olha, eu não queria falar não, a gente está chegando no final e tem uma pergunta aqui para a gente fechar com chave de ouro. Nosso podcast está sendo incrível aqui. Nós estamos há mais de 1 hora trocando esse papo, essa ideia maravilhosa e informal também, sim, porque não, a gente já riu, já deu gargalhada aqui e tal. Se você pudesse deixar um único conselho definitivo para quem quer crescer através do network, qual seria esse conselho, Lisete? Não subestime o poder dos relacionamentos. Conhecer pessoas é chave de acesso. Pode ser chave de acesso para conhecimento, pode ser para acessar aquele lugar que você pensa em estar e alguém vai te dar a chave, vai abrir a porta e vai te dar a oportunidade de falar. Ter indicações, 85% de tudo que acontece no mundo dos negócios, das carreiras, vem de indicações, né? Isso é network pool. Se alguém está indicando, é porque alguém lembrou, você está no radar das pessoas, alguém viu que você agrega, que você pode ajudar, que você pode servir, que você pode fazer. Então, quem é que está lembrando de você? Se poucas pessoas estão lembrando de você na mesa das oportunidades, é sinal que você não está se conectando, né? Então, quanto mais a gente se conecta, quanto mais eu mostro o que eu tenho que agregar, quanto mais eu mostro o que eu posso servir, a forma que eu posso servir, mas as pessoas querem me acessar. Então, nem que seja até pelo um posicionamento. Olha, você falou sobre a rainha de network. Hoje, as pessoas veem em mim aquela pessoa que conhece todo mundo. Eu não conheço todo mundo. Eu não conheço. Mas é a sensação que você passa, a autoridade que você passa. A autoridade, o posicionamento. Eu até conto a história muito engraçada que uma amiga me ligou e me pediu, 2 amigas. Uma me queria que o telefone da Luísa Brunet. E eu falei assim, eu não tenho o telefone da Luísa Brunet. Ela falou assim, pô, Lisete, fala sério, pô, eu não vou passar pra ninguém não. Porque de verdade ela achava que eu tinha o telefone da Luísa Brunet, e aí? E a outra queria da Ana Hickman, né? E eu falei, eu não tenho nem de uma nem de outra. E aí a Lisete, pô, você não tá acreditando em mim? Na cabeça dela, de verdade, ela achava que eu tinha. E eu falei, olha, eu vou ver uma amiga aqui que fez uma reportagem, pode ser, não vai dar assessoria, né? Mas assim, as pessoas acham que eu tenho o telefone de todo mundo. Então, é muito de um posicionamento de as pessoas entenderam que eu sei a importância de se relacionar, eu sei a importância de pessoas, eu entendo que pessoas são chaves de acesso, e esse acesso não precisa ser dinheiro necessariamente, não precisa ser um cargo necessariamente, mas às vezes é um conhecimento, porque às vezes você está numa mesa, muitas das vezes você vai ter a oportunidade de sentar em mesas que o dinheiro não vai comprar esse acesso, não vai comprar esse assento. Muitas das vezes as pessoas vão te dar a oportunidade de falar em determinados lugares que tem gente aí batalhando por essa oportunidade, e alguém lembra assim, eu conheci o Marcos, eu vi, e eu falo muito da vez que eu fui falar numa grande instituição também, que uma mulher me viu falando numa live. Olha só o poder da conexão. Uma live, ela me viu, ela começou a me acompanhar, e quando precisou de alguém para fechar o grupo de palestras, que nesse grupo de palestras tinha falado Bernardinho, Tandy, Diego Ribas, Giovanni, só galera de top. O presidente falou, eu queria alguém diferente. Ela falou, eu conheci uma mulher, ela fala na live, ela é maravilhosa. Ele falou, contrata ela. Fala na live, agora no Instagram ou no Facebook? Era no Instagram. Estava no radar de pessoas. Se movimente, fale, se coloque, se posicione. Quanto mais você se posiciona, você vai ficando no radar das pessoas, e elas vão lembrar, ou porque você tem uma fala bacana, ou porque você entrega um conteúdo bom, ou porque você tem um carisma que você inunda ali aquele ambiente, transforma. Você é uma pessoa que chega nos lugares, você muda o ambiente dos lugares. Quem nunca falou que aquela pessoa chega, muda o ambiente, fica bom, fica favorável, e as pessoas querem estar perto de pessoas assim. Eu falo muito, eu gosto muito, vou terminar falando esse texto, eu gosto muito de falar, quem conhece o texto de Mefibosete, filho de Jonatas, quando ele estava largado, esquecido numa cidade chamada Lodebar, né, deficiente das 2 pernas, já era um cara adulto, tinha sido esquecido pra lá num tempo que um deficiente, cara, era nada naquele lugar. Era discriminado, estava, né, na casa de Maquir. E um dia Davi levanta... Filho de Amiel, na cidade de Lodebar. Isso cidade mesmo. Sem pasto, sem nada. O cara esquecido lá num quarto. E aí fica pra você que tá aí, que acha o seguinte, estou esquecido, ninguém lembra de mim, o que eu faço ninguém tá vendo.
Alguém tá vendo, e se não tá vendo, Deus vai trazer e soprar teu nome. E Deus levanta, e Davi levanta nesse dia e fala: haveria alguém na casa de Saul que eu pudesse agir de benevolência? E Ziba fala: tem Mefibosete, filho de Jonas, e ele ainda está aleijado dos 2 pés. Então, quantas oportunidades eu tive, porque alguém na mesa falou assim: teria alguém que a gente pudesse botar nessa oportunidade? Tem a Elisete, que é lá de Mesquita, Baixada Fluminense, a mulher faz live, a mulher faz podcast. Tem alguém que eu poderia agir de benevolência? Tem o Marcos, cara, levantou o podcast dele, tem uma fala incrível, tem livro. Tem pessoas que têm a chave para a porta que você quer entrar. Agora, você precisa se movimentar e estar no radar delas. Isso é forte demais, Brasil! Pode até aparecer um Ziba por aí tentando atrapalhar, tentando destacar e dar tônica ao seu defeito. Mas é o que Elisete falou, esteja no radar, para que você não seja esquecido. E o rei com certeza vai chamar você para a mesa. Mefibosete veio para a mesa, foi honrado, a história é longa. Daqui a pouco vai virar pregação. Olha, por falar em ser honrado, eu vou te honrar, eu deixei na mensagem fixada, aqui no comentário fixado, um link que vai te levar ao nosso combo do livro A Jornada do Vencedor, Como o Fracasso Pode Te Levar à Vitória, e do nosso e-book Empreendedorismo de Sucesso, Aprendendo a Superar os Desafios. Eu não sei nem quanto é que está o preço, a nossa equipe colocou lá. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Você clica, vai direto para a nossa loja da Hotmart e vai adquirir um produto de altíssimo nível que vai transformar a sua vida. E eu quero me despedir aqui agradecendo demais a essa mulher incrível, a essa guerreira, batalhadora, já foi secretária, diretora, juíza de alguns esportes, futebol de areia, futebol de campo, society, beach soccer, Copa das Famílias. Meu Deus do céu, a mulher já atuou em várias áreas. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Elisete Barroso, a rainha do network. Esse episódio número 9 vai entrar para a história. Muito obrigado. Beijo no teu coração e até o próximo podcast ou até o próximo vídeo. Fui!